que está no livro de Josué. E hoje nós vamos ver, o tema hoje é hora de terminar a obra. Nós vamos ver algumas coisas muito interessantes aqui. Meus queridos, pelo menos 5 tribos já haviam recebido a sua herança e já estavam nas suas possessões, usufruindo, trabalhando, fazendo a terra produzir, edificando cidades, e ainda havia pelo menos 7 tribos para receber a sua herança. Mas o que é que Josué faz aqui agora? Ele dá uma pausa nesse processo de distribuição das heranças, ele dá uma pausa, ele interrompe, ainda que temporariamente, esse processo, para fazer algo de extrema importância para Israel. Os irmãos se lembram que o acampamento de Israel estava numa cidade chamada Gilgal, uma região, chamada Gilgal. O que Josué faz? Ele pega todo o acampamento de Israel, que estava em Gilgal, e leva esse acampamento para uma cidade chamada Siló. Existem algumas traduções que está escrito Silo, mas na verdade é Siló. Por que essa cidade? Porque ela estava bem no centro da Palestina, bem no centro das tribos. Ali Josué vai fazer uma coisa muito importante. Ele vai erguer o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um templo portátil. Ele era desmontável. Se desmontava o tabernáculo, caminhava. Esse tabernáculo esteve presente na história do povo durante a travessia no deserto. Quando Deus mandava o povo parar, o povo parava, e bem no centro do acampamento de Israel, sempre no centro, o tabernáculo era erigido. Existe um princípio espiritual aí. O tabernáculo era erigido, bem no centro de Israel. Ali o povo tinha acesso a Deus, o povo poderia consultar a Deus, o povo poderia cultuar a Deus. Pois bem, chegou o momento de fazer isso na terra de Israel, na terra agora conquistada por Israel. E a cidade escolhida foi a cidade de Siló. E a cidade de Siló, até na época do rei Davi, pelo menos 300 ou 400 anos depois, até essa época, Siló ficou sendo o centro do culto para Israel. Então, toda vez que havia uma festa, Israel tinha 7 celebrações, o povo então saía de suas casas e iam até Siló para cultuar a Deus em Siló e depois voltavam para suas casas. Então há esse intervalo, e é interessante, eu trouxe aqui um texto para vocês, é muito importante que nós atentemos para esse fato, porque Jacó, o patriarca, lá em Gênesis capítulo 49, ele vai fazer uma profecia acerca desse momento na história de Israel. Eu coloquei o texto aqui, veja só o texto que está aqui em Gênesis capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de profecia messiânica. Essa profecia, ela está falando de Jesus Cristo, porque o tabernáculo era um tipo de Cristo que habitava no meio do povo. Então, assim como o povo de Israel agora iria para Siló para cultuarem a Deus, quando Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que todos aqueles que pertencem a Ele se congregarão a Ele. Aqui nós temos um princípio messiânico na profecia de Jacó. Agora, chegou o momento do cumprimento dessa profecia. A cidade escolhida foi Siló. Israel, então, agora vai erguer o tabernáculo e vai ter um centro de culto. Guarde essa informação, porque daqui a pouco nós vamos nos utilizar dela.
Depois de ter feito isso, Josué toma uma atitude para com 7 tribos ainda que não haviam possuído a sua herança. Essas 7 tribos, elas estavam estagnadas. Josué chama essas tribos, você pode acompanhar aí no texto bíblico, e ele vai falar lá no versículo de número 3, até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? O que aconteceu com essas 7 tribos? São elas Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali e Dan. O que foi que aconteceu com eles? Eles entraram na terra, eles lutaram 25 anos, mas diferentemente da atitude de Caleb, lembra o que Caleb fez? Caleb chegou diante de Josué e disse assim para Josué: Josué, eu quero Hebrom, é a terra que eu quero, eu sou tão forte como no dia que o Senhor fez a promessa para mim, e eu quero Hebrom, eu quero esse pedaço de terra, eu quero o meu monte. Josué então deu a região de Hebrom, que se chamava Kiriat Arba, para Caleb, e Caleb foi lá, expulsou os gigantes de lá e possuiu aquela faixa de terra. Semana passada, vocês se lembram das 5 filhas de Zelofeade? Elas chegaram diante de Josué e disseram: Josué, o nosso pai Zelofeade, ele morreu e ele não deixou filhos, e nós queremos nos apropriar da herança do nosso pai, para que a linhagem do nosso pai não desapareça em Israel. Josué então deu às filhas de Zelofeade possessão no meio dos seus irmãos. Mas essas 7 tribos, diferentemente, o que foi que elas fizeram? Elas simplesmente pararam no tempo. As 5 tribos tomaram posse da sua herança, as meias tribos de Efraim e Manassés, a tribo de Gileade, a tribo de Judá, todas essas tribos tomaram posse e já estavam na terra, já estavam trabalhando, já estavam edificando cidades, e as 7 tribos, cujos nomes eu relatei para vocês, simplesmente parados, sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de atitude, a ponto de Josué ter que chamar os líderes dessas tribos e falar para eles: até quando vocês vão ser negligentes? Porque a ordem era uma só. Qual era a ordem? Vocês vão expulsar os moradores dessa terra e vão tomar posse dessa terra. Mas o povo ficou ali parado, estagnado, não tomaram atitude, simplesmente não partiram para possuir a sua herança. Aí Josué faz o seguinte: ele chama aquelas 7 tribos e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão escolher para mim, de cada tribo, 3 homens, ao todo 21 homens, eu vou mandar esses homens pela terra, Judá vai ficar ao sul, os filhos de José vão ficar ao norte, eles vão sair pela terra, eles vão demarcar a terra, vão separá-la, vão dividi-la em 7 partes iguais, vão voltar a mim, e aqui eu vou lançar sortes perante o Senhor, para ver com qual parte, com qual região, cada uma das tribos vai ficar. Eles fizeram isso, eles obedeceram Josué, sem nenhuma contestação, foram pela terra, demarcaram a terra, e agora chegaram diante de Josué, com essas terras demarcadas, com essas terras calculadas, e Josué então vai começar a distribuição para essas tribos. É o que nós vamos ver agora, a partir do versículo 11, do capítulo 18, até o versículo 51 do capítulo 19. É a distribuição dessas terras a estas 7 tribos que simplesmente paralisaram e não fizeram nada e ficaram simplesmente ali, paradas, esperando o tempo passar, sem tomar nenhuma atitude, a ponto de Josué ter que repreendê-los e exortá-los e dizer para eles: pessoal, é hora de terminar a obra, vocês começaram a obra, agora vamos terminá-la, vocês estão parados no tempo, por que vocês ainda não foram tomar posse da herança de vocês? É interessante isso, porque aqui tem pelo menos 3 princípios para nós, 3 lições para nós nessa noite.
Porque toda vez que nós lemos a palavra de Deus, irmãos, é algo impressionante como que o Senhor tem lições para a nossa vida, para que nós possamos praticá-las no nosso dia a dia, não é? Porque isso aqui foi escrito há muito tempo, isso aqui aconteceu há muito tempo, pelo menos 3.500 anos atrás. Mas isso aqui mantém princípios muito importantes para a nossa vida diária e para a nossa vida cotidiana. E eu queria, nessa noite, aprender com vocês, porque, resumindo, foi isso. Josué pega o povo em Gilgal, leva para Siló, arma o tabernáculo, chama as 7 tribos, dá um puxão de orelha nas tribos, apresenta o projeto, ele muda agora a sua estratégia, apresenta o projeto para que aquelas tribos pudessem conquistar o restante da terra que ainda não haviam conquistado, era deles, mas eles ainda não foram tomar posse dessa terra, estavam acomodados. Josué dá neles um puxão de orelha, o povo então obedece, vai pela terra, demarca a terra, volta, Josué lança as sortes e começa a distribuir cada pedaço de terra para cada uma dessas 7 tribos que eu mencionei os nomes para você. Esse é o resumo do texto. Agora, o que é que nós podemos aprender aqui? Eu quero aprender aqui com você nessa noite 3 coisas muito importantes, que tem tudo a ver conosco. 3 lições muito importantes. A primeira delas está logo no versículo 1. Veja só o versículo 1 do texto. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, esse texto me ensina o princípio de congregação estabelecido pelas Escrituras. A palavra de Deus diz uma coisa muito interessante. A palavra congregação, no Antigo Testamento, no hebraico, é kahal, que é a mesma palavra usada no Novo Testamento para a igreja. No Novo Testamento, a palavra grega usada para a igreja é eklesia, que significa chamados para fora. Como é que os gregos faziam isso? Quando havia uma questão para ser discutida nas praças, em Atenas, na Grécia, os gregos saíam de casa em casa e chamavam as pessoas para fora de suas casas para que elas se reunissem na praça e pudessem discutir sobre determinado assunto. Acontecia uma reunião, uma assembleia na praça. Esse princípio também está no Antigo Testamento, o princípio de reunião, o princípio de congregar, o princípio de estar junto, irmãos. É muito importante isso para nós, porque nós estamos vivendo num tempo onde há um movimento aí crescente chamado de desigrejados, que insistem e batem na tecla de que nós não precisamos da igreja para servir a Deus. E isso é um erro. Me permita dizer uma coisa para você aqui. Como se não bastasse a questão da cegueira espiritual, isso é uma desonestidade intelectual. Sabe por quê? Porque a própria semântica da palavra congregação significa estar junto. Eu não preciso nem apelar para os argumentos bíblicos para desmantelar o argumento dos desigrejados. Basta ir para a semântica da palavra. O que significa congregação? Congregação significa reunir, estar junto. Não há como você congregar sem estar junto. Permita-me dizer uma coisa para vocês. Nós só somos igreja de fato, quando nós nos reunimos. Quando nós estamos, cada um aqui, no seu dia a dia, dentro do seu contexto, no trabalho, na escola, onde quer que seja, você não é igreja, no sentido único da palavra, você é parte da igreja. Quando nós nos reunimos, um irmão se reúne com outro irmão, que se reúne com outro irmão, que se reúne com outro irmão, esse conjunto de irmãos reunidos torna-se o quê? Congregação, torna-se igreja. Por isso,
é muito importante que nós reforcemos isso, porque muita gente acha que essa história de igreja é coisa de agora, e não é. É coisa de Jesus Cristo para cá, não é. Deus sempre estabeleceu nas Escrituras o princípio de comunidade. Olha que interessante, Josué pegou o povo em Gilgal e levou para Siló. Lá em Siló ele armou o tabernáculo. Ali se tornaria o centro do culto. O povo sairia de suas tendas, espalhado pelas diversas regiões da Palestina, e se reuniria em Siló para cultuar a Deus. Sempre houve e sempre haverá o princípio da reunião. Por isso, meu querido irmão, não se deixe levar pelos ensinos contraditórios dos desigrejados que dizem que eu sou a igreja. Mentira, você não é igreja, você é parte dela. É isso que está escrito na palavra de Deus. É isso que está escrito. Existem alguns textos aqui, eu confesso para vocês, que eu queria ouvir de um desigrejado a interpretação desse texto. Essas pessoas que ficam por aí disseminando essas ideias de que nós não precisamos da igreja, porque cá entre nós, levanta a mão aqui para mim, quem acha fácil viver em comunidade. Não é. Igreja não é perfeita. Nós somos imperfeitos. Nós estamos cheios de falhas. Mas aqui é o nosso lugar. Por quê? Porque aqui nós vamos ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós fomos entregues a Deus, nós fomos entregues a Deus todo sucateado, todo estragado pelo pecado. O que foi que Deus começou a fazer em nós pelo Espírito Santo? Ele começou a nos consertar. E Ele está nos consertando até hoje. Eu estou há 31 anos na oficina de Deus. E Ele está me corrigindo há 31 anos. Quando eu olho para trás, eu percebo como Deus já me consertou. Mas quando eu olho para frente, eu percebo como Deus precisa me consertar. Mas só existe um lugar para Ele fazer isso. É na oficina dEle, é na igreja. É na congregação. É caminhando com você. É suportando suas falhas, porque você precisa suportar as minhas. É isso que é a igreja. Agora veja só que texto maravilhoso. Eu vou te apresentar alguns versículos aqui. Veja só. O primeiro versículo está aqui em Hebreus 10, 25. Olha que texto, irmãos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que a palavra de Deus está dizendo? Não deixe a sua congregação. Você está com alguma dificuldade com alguém aqui dentro? Chegue e resolva, mas nada justifica você deixar de congregar. Nada justifica. Às vezes nós ouvimos algumas justificativas das pessoas, não é? Eu não vou para a igreja porque lá é cheio de gente falsa. Mas é interessante que você encontra gente falsa no trabalho, você encontra gente falsa na família, você encontra gente falsa na escola, e você não vê um desigrejado saindo do trabalho, cortando o relacionamento com a família, ou saindo da escola. Você vê? Então essa justificativa é furada. Você não vê. Eu não vou na igreja porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e não habita mesmo. E quem foi que disse que igreja é templo? A essência da igreja não é o seu endereço geográfico, a essência da igreja são as pessoas. Quer dizer então que o problema é templo? Então vamos fazer o seguinte, vamos sair todos daqui e vamos nos reunir debaixo de um pé de manga? Porque eles estão dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então vamos para debaixo de um pé de manga, quem sabe? O problema não é o templo, o problema não é o endereço geográfico. A maioria das pessoas que não querem congregar, na verdade, elas têm dificuldade de lidar com os próprios fantasmas. E elas começam a colocar a culpa na igreja.
Muitos não querem mudança, muitos não querem santificação, muitos não querem tomar atitudes para corrigir seus erros e sabem que na igreja serão confrontados o tempo todo pela palavra de Deus, porque essa palavra é viva e eficaz, e a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, pois penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra incomoda. E quando a igreja tem compromisso com a palavra e prega a palavra, ela fica como um espinho, te espetando o tempo todo, e muita gente não quer ser espetada. Muita gente não quer ser cobrada, muita gente não quer ser confrontada, muita gente não quer ser colocada contra a parede. E o que elas fazem? Elas arranjam um pretexto para sair da igreja, porque lá fora elas não terão de lidar com os seus próprios fantasmas, como eu acabei de dizer, com as suas próprias dificuldades. Então vamos colocar dificuldade na igreja. Vamos arrumar um jeito de mostrar que esse povo está errado e que nós estamos certos. Mas a palavra de Deus é fantástica e ela sempre tem algo para dizer para esse povo. Eu queria que um desigrejado me explicasse esse texto aí. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. O que o texto está dizendo? Que viver em união com você, meu irmão, é bom e suave. Agora, como explicar isso, ou recitar esse salmo, ou proferir esse salmo, se no meu coração existe a máxima de que eu não preciso caminhar com você, de que eu não preciso me unir a você, de que eu não preciso de você para servir a Cristo? Tem um outro texto aqui, veja só esse. Salmo 111, 1. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Na o quê? Na reunião. Eu nunca vi alguém se reunir consigo mesmo. Você já viu alguém reunir-se consigo mesmo? É interessante isso. Ninguém consegue reunir consigo mesmo. Para ter uma reunião, eu tenho que ter alguém reunindo comigo. Ou então você vai fazer igual aquele louco, não é? Que escreveu uma carta para ele mesmo. Aí chegou alguém e disse assim: você está escrevendo para quem? Ele disse assim: para mim mesmo. E o que é que você está escrevendo? Ele disse assim: não sei, não recebi ainda. Não é? Diz um ditado que de médico e de louco, todos nós temos um pouco. Então assim, não tem sentido isso. A reunião, congregação é o quê? É reunião. Congregação é estar junto. Veja só o versículo, irmãos, olha só. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. Meus irmãos, eu não sei você, mas um dos momentos mais felizes da minha vida, eu tenho 2 momentos extremamente felizes na minha vida. Um deles é quando eu estou reunido com a minha família celular. Quando eu estou com a minha esposa, quando eu estou com as minhas filhas. E o outro é quando eu estou reunido com a minha família espiritual. Eu preciso dos irmãos. Eu já tive decepção na igreja. Eu já ouvi coisas na igreja que eu não queria ouvir. Já pisaram no meu calo na igreja. Mas eu preciso dos irmãos. Eu não consigo imaginar a minha vida sem os irmãos. Porque os irmãos são importantes para mim. Eu sei que vocês oram por mim. Eu sei que tem sempre alguém pronto para me ajudar, se eu precisar. Isso é maravilhoso. Você só encontra isso na comunidade. Você só encontra isso na igreja, na congregação do Senhor. Então essa é a primeira lição que eu aprendo aqui com Josué, nesse texto. Aliás, com os filhos de Israel, nesse texto. Eu aprendo o princípio de congregação estabelecido pelas Escrituras. Ore pelos desigrejados. Você conhece algum desigrejado? Ore por eles para que Deus lhes abra os olhos, porque eles estão indo contra o princípio que o Senhor estabeleceu. Eles estão em rebeldia, eles estão em desobediência, eles estão pecando, porque eles estão de certa forma mostrando que Deus errou.
E quando você vai falar para eles, eles dizem, não, a Bíblia está cheia de erros, mas é interessante que os erros sempre são a favor deles. Então ore pelas pessoas que não querem congregar, ore pelas pessoas que não querem estar junto de nós. E posso dizer uma coisa para vocês? Quem não quer estar conosco, não sabe o que está perdendo. É ou não é verdade? Perde quem não quer caminhar conosco. Mas eu aprendi uma segunda lição aqui, gente. Eu aprendi uma segunda lição aqui, está nos versículos 2 e 3. Veja só, 2 e 3. E dentre os filhos de Israel, ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? As 7 tribos estavam estagnadas, dominadas por uma letargia. Josué precisou chegar lá e dar um empurrão naquele povo. Ele precisou dar uma injeção de ânimo, precisou exortar aquele povo. Aí eu aprendi uma coisa aqui, e eu quero compartilhar com você. Veja só, em segundo lugar, esse texto me ensina o perigo, sabe de quê? De ser movido a empurrões. Você conhece alguém assim? Não? Alguém aí falou não, mas quem conhece alguém assim? Pessoas que precisam ser empurradas o tempo todo. Aquelas 7 tribos estavam precisando de um empurrão de Josué. Ainda bem que elas atenderam e foram, né? Mas é aquelas pessoas que você conhece que o tempo inteiro precisam ser empurradas e não vai de jeito nenhum. Você chega, filho, vem cá, vamos conversar, querido. É assim, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Vamos fazer isso, vamos tomar essa atitude, sim. Vamos tomar essa atitude então, vamos mudar isso? Vamos. Entendeu, filho? Entendi. Agora vai, filho, vai. Que joia, sai da sua presença pulando 2 metros de altura, de alegria, de entusiasmo, de ímpeto. 3 dias depois, lá vem a pessoa de novo conversar com você, paralisado. O que aconteceu, filho? É difícil, é complicado. Aí você tem que dar um empurrão de novo. Não, mas é assim, é desse jeito, é dessa forma. Vamos, vamos, vamos. A pessoa caminha mais um pouco, depois ela para de novo. Existem pessoas que só vivem a poder de empurrões. E posso dizer uma coisa para vocês? Isso cansa. Isso cansa. O tempo inteiro você tem que dar uma empurrada, uma injeção de ânimo, você tem que motivar, e chega um ponto que cansa. Agora, o que mais me preocupa, será que muitas vezes nós também não somos assim? Pastor, eu não consigo. Pastor, eu sou muito isso. Pastor, não é, querida, você consegue. Não é, querido, você dá conta. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você consegue, você dá conta. Eu tenho certeza que você dá conta. Será, pastor? Dá sim, você dá conta, querido. Pastor, mas será que eu vou conseguir mesmo? Vai. Então tá bom, pastor. Aí de repente para de novo. Agora preste atenção. Caleb chega diante de Josué. Josué, eu quero meu monte. Josué, cadê meu monte? Eu quero meu monte, eu quero Hebron, eu vou expulsar os gigantes de lá. Então tá bom, Caleb, vai lá e toma posse da sua terra. Aí chega as filhas de Zelofeade. Josué, eu sei que não é comum, nós somos mulheres, mas nós queremos herança no meio dos nossos irmãos, porque nós queremos dar continuidade à linhagem de nosso pai. Ok, queridas, pode ir lá, vocês vão tomar posse. Olha só, as 5 tribos do lado de lá do Jordão, todas elas trabalhando, e as 7 tribos lá, paradas. E agora? Quem poderá nos defender? Josué, o que vocês estão fazendo aí que vocês ainda não foram possuir a herança de vocês? Vem cá, deixa eu ensinar para vocês como é que faz. Me arrume aí 3 homens de cada tribo. 3. Me arrume aí 3 homens de cada tribo. Eu vou ensinar como é que faz. E aí arrumaram. E aí parece que a coisa foi. Mas se Josué não tivesse dado aquele empurrão, como é que seria, gente? Até quando
me permita perguntar isso, querido, você vai ficar precisando de empurrão do pastor, empurrão disso, empurrão daquele irmão para você acontecer. Começou, vamos terminar. Começou, vamos fazer acontecer, gente. Será que a gente vai ter que ficar vivendo de empurrão, empurrão a vida inteira? Tem gente que é movido a empurrão, é movido a elogio. Se você não elogiar, se você não der um tapinha nas costas, se você não disser assim, olha que coisa maravilhosa, só você mesmo para fazer isso, não vai. Nós não podemos ser movidos a empurrões. Temos que ser movidos pela consciência do que é nosso e do que podemos ser, e temos que ir, e temos que fazer acontecer. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda sinceridade. Eu, como pastor que sou, eu já estou aí à frente de igreja há muito tempo, aqui em Pará de Minas, caminhando para 4 anos, mas já estava à frente de congregações. Eu posso dizer uma coisa para vocês, assim, a gente passa a vida inteira vendo algumas pessoas, você fica naquela expectativa de ver aquela pessoa desabrochar, aquela pessoa acordar para a vida, e você passa a vida inteira convivendo com as pessoas, e você percebe muitas vezes que elas são as mesmas pessoas de anos, a situação não muda, e você já não sabe mais o que fazer, e aí você chama aquela pessoa para conversar, e aquela pessoa diz assim, pastor, agora vai, pastor, pode contar comigo na quarta-feira, eu vou estar no culto, domingo de manhã, eu vou estar no culto domingo à noite. Aí quando chega na quarta-feira, cadê o irmão? Aí você manda uma mensagem, irmãozinho, te esperei na quarta-feira, você não veio. Ô pastor, ontem não foi possível não, mas domingo eu estou aí, pastor. Aí você fica naquela expectativa de domingo, você fica na porta olhando, aí de repente, cadê o irmão no domingo? Irmãos, posso dizer uma coisa para vocês? Isso vai trazendo uma frustração para a gente, porque você fala, meu Deus, quando é que essa pessoa vai acontecer? Quando é que essa pessoa vai realmente assumir a terra que o Senhor colocou diante dela? Quando alguém vem para a igreja, quando alguém vem para Cristo, quando alguém está na igreja, começa a caminhada cristã, nós começamos a ver as pessoas, aquele entusiasmo, aquela alegria, e você fala, olha, essa pessoa, graças a Deus, parece que agora vai mesmo, essa pessoa, de repente, ela vai parando, e ela fica naquela mesma coisa a vida inteira, meu Deus, irmão, tem uma terra inteira para você possuir com o Senhor, até quando você vai ficar precisando de empurrão para acontecer diante de Deus? Está na hora de você soltar essas amarras e dizer assim, eu vou conquistar as minhas terras com o Senhor, eu vou crescer diante do Senhor, eu vou amadurecer diante do Senhor. Já passou de hora de eu amadurecer, eu estou aqui nessa mesmice, nessa vidinha cristã infantilizada, porque existem crentes que estão há anos vivendo de forma infantilizada diante do Senhor. São verdadeiras crianças na fé, anos e anos e anos depois. Por quê? Porque se não tiver empurrão, não vai. Você é assim, irmão? Será que isso tem alguma coisa a ver conosco? Você é daqueles que precisa de empurrão? Você é daqueles que precisa de alguém chegar perto de você e te dar um tapinha nas costas e falar, rapaz, você não sabe o potencial que você tem, Deus está te esperando, como é que vai ser, coisas que você fala às vezes até sem ver, porque você não sabe nem mais o que falar, para incentivar as pessoas. Querido, em nome de Jesus, quanto tempo você está paralisado na sua vida espiritual, infantilizado, não possuindo as maravilhas que o Senhor tem para você, porque o Senhor tem muito para nós. Não é só isso. Responda para mim, você que não tem o hábito de vir à igreja todos os cultos, você que só vê uma vez por semana, é só isso que você quer? É só isso que vai ser na sua vida?
Vim na igreja quando dá, vim na igreja quando não tem nada para fazer em casa, vim na igreja de vez em quando. Queridos irmãos, me perdoem o que eu vou dizer, mas tem crente na igreja que parece visitante. O dia que a gente for cantar, visitante, seja bem-vindo, vai ter gente te cumprimentando e você não vai poder achar ruim. É mesmo, porque parece visitante na igreja. Parece visitante na igreja. Vem na igreja uma vez no mês. Sinceramente, não entra na minha cabeça. Meu Deus, quanto tempo tem que essa pessoa está na igreja e ela só vem na igreja uma vez a cada 15 dias. Eu falo, meu Jesus, não é possível. Dá vontade de você chegar perto dessa pessoa e dar nela uma sacudida e falar, minha filha, acorda. Meu filho, acorda para a vida. Que vida é essa que você tem vivido diante do Senhor? A gente precisa pensar nessas coisas, não é? E tomar cuidado para nós não nos tornarmos assim também. Então Josué precisou chegar perto daquelas 7 tribos e falar assim, como é que é? Vocês vão ficar aí parados olhando para o céu? Tem terra para vocês possuírem aqui. Até quando vocês vão ficar aí parados com esse monte de terra para possuir? E vocês aí parados, gente, meu Deus amado, como Deus tem coisas para realizar na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como Deus quer produzir em nós, e nós muitas vezes queremos ficar naquela mesminha, aquela coisinha, e de vez em quando vem um solavanco aqui, a gente desperta, agora sim, agora vai, agora eu consigo, aí vou caminhar um pouquinho, para de novo, meu Deus, vamos pensar nisso, irmãos, e vamos mudar isso na nossa vida, vamos ser constantes, vamos caminhar, vamos progredir, vamos crescer, vamos possuir tudo que o Senhor tem para nós. Até quando nós vamos ficar parados e ver a vida passando e a gente não conquistando aquilo que o Senhor tem para nós conquistarmos? Nós podemos ser muito mais do que nós somos, você pode ser muito mais do que você é, eu posso ser muito mais do que eu sou. Agora, se eu ficar o tempo inteiro parado e alguém precisar chegar perto de mim e dizer assim, agora vai, vou. E para, vou e para. É complicado, gente. É complicado. Então vamos ter cuidado com isso, vamos aprender isso aqui. Esse texto nos ensina o perigo de sermos movidos a empurrões. Se você está aqui nesta noite e você precisa de empurrões o tempo todo, cuidado, porque uma hora Deus vai te empurrar. E os empurrões de Deus doem. Cuidado com isso. Cuidado com essa letargia. Você pode mais, invista, não seja econômico com Deus, invista no seu crescimento, invista em você, para que você possa usufruir de tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Essa é a segunda lição que eu aprendi aqui no texto. A terceira lição, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, e aqui eu vou caminhar para o final, está dos versículos 4 a 7. Preste atenção, versículos 4 a 7. De cada tribo escolhei vós 3 homens para que eu as envie, e eles os enviem, e eles se levantem e percorram a terra e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. Dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, a casa de José ficará no seu termo para o norte. Vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance sortes perante o Senhor nosso Deus. Quanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, Rúben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Eu aprendi uma coisa impressionante com Josué aqui, que vale para o nosso relacionamento enquanto igreja, e eu quero compartilhar com você. Eu aprendi o seguinte: em terceiro e último lugar, esse texto me ensina o valor de se envolver. Escute,
Josué olhou 7 tribos paradas. Ele poderia ter dito assim, você concorda comigo? Ele poderia ter dito assim, e aí? Vocês não vão possuir a terra de vocês? Porque, fiz o que eu tinha que fazer. As 5 tribos já possuíram, Calebe já possuiu, as filhas de Zelofeade já possuíram, eu já tenho a minha terra garantida, porque ele era da tribo de Efraim, eu já tenho a minha terra garantida, agora é com vocês, se virem. Ele poderia ter dito isso? Poderia. Mas o que é que Josué faz? Ele se envolve. Ele diz o seguinte, vem cá, vocês não vão possuir a terra? Vocês ainda não vão possuir a terra que vocês têm que possuir? Eu vou ajudar vocês. Vem aqui. Vocês vão fazer o seguinte, vão escolher para mim aí 21 homens. Eu vou enviar esses homens pela terra. Eles vão demarcar a terra para mim, vão separar em 7 partes. Depois eles vão trazer para mim. Aí eu vou lançar sorte e vou distribuir a herança para vocês. Eu vou ajudar vocês. Eu vou me envolver com vocês. Isso é extremamente importante, irmãos. Que coisa linda quando a gente se envolve um com o outro. Tem uma historinha que eu vou te contar agora. A historinha ela é engraçada, mas tem todo um princípio para a nossa vida. Um dia o ratinho, ele estava olhando da janela e ele viu o fazendeiro chegar com uma caixa grande, o ratinho. Aí o ratinho olhou assim pela janela e ele foi acompanhando o fazendeiro saiu da caminhonete, levou a caixinha para a cozinha, ele foi correndo para a cozinha, olhou assim pela beiradinha da porta, quando de repente o fazendeiro tirou de dentro da caixa uma ratoeira desse tamanho, uma grande ratoeira. Ele pôs a mão na cabecinha, assustou com a ratoeira, saiu correndo, foi lá no galinheiro, chegou lá a galinha tranquila da vida. Ele falou assim para a galinha, dona Galinha, a senhora não sabe o que aconteceu, o fazendeiro comprou uma ratoeira, ai de nós. A galinha olhou para o rato e falou assim, ai de nós não, filho, ai de você. Ai de você, o que eu tenho a ver com isso? Ratoeira é para mim, é você que tem que ficar preocupado, eu não tenho que me preocupar com ratoeira não, querido. Deixa eu curtir minha vida. O ratinho então saiu desesperado, foi lá no chiqueiro. Chegou lá no chiqueiro, ele encontrou o senhor porco. E falou assim, senhor porco, ai de nós. E o porco, que foi, rato? Ele falou assim, o fazendeiro comprou uma grande ratoeira, ai de nós, o rato. Ai de nós? Ai de você, filho. Você acha que eu estou preocupado com isso? Ratoeira é para mim. Ratoeira é para você. É você que tem que ficar doido, ficar louco, eu não. Aí o ratinho saiu desesperado, sabe onde ele foi? Ele foi no curral. Chegou no curral, ele encontrou a dona vaca. Dona vaca, eu estou preocupado demais, ai de nós. E a dona vaca, o que foi, ratinho? O fazendeiro comprou uma grande ratoeira. A vaca disse assim, ai de nós não, filho, olha o meu tamanho, olha o seu, o problema é seu. Você acha que eu estou preocupado com isso? Aí o ratinho saiu todo desesperado e de noite fez um barulho na cozinha. Pá! A esposa do fazendeiro levantou para ver o que tinha acontecido e estava meio escuro. E ela foi olhar na ratoeira, só que a ratoeira não tinha pegado o ratinho. Tinha pegado uma cobra muito venenosa e a cobra picou a esposa do fazendeiro. E a esposa do fazendeiro caiu de cama, ficou doente. E aí o fazendeiro falou assim, o que eu vou fazer para essa mulher? Ah, já sei, vou fazer uma sopa de galinha. Foi lá e matou a galinha. E deu a galinha, fez a sopa de galinha para a mulher. A mulher foi tomar a sopa de galinha, foi tomando, mas não melhorava. Aí foram uns parentes visitar a mulher, uns parentes do fazendeiro. Quando chegou lá, ele viu aquele monte de gente e disse assim, o que eu vou fazer? Vou matar o porco. E matou o porco. Aí, a mulher foi só adoecendo, e morreu. Aí, veio os parentes para o velório. Ele falou, como é que eu vou fazer? Ah, já sei. Matou a vaca.
para dar carne para o povo. E o ratinho sobreviveu. Que história engraçada. Mas sabia de uma coisa? Essa é a nossa realidade. O que Josué fez? Josué detectou o problema, Josué foi lá e se envolveu com o problema. Eu vou ajudar vocês, tribo de Benjamim, tribo de Dan, tribo de Gade, Azer, Issacar, Zebulon, eu vou ajudar vocês. Vocês vão fazer isso e isso para mim, vão voltar aqui e eu vou distribuir a herança para vocês. Eu vou ajudar vocês, irmão. Isso é comunidade. Se eu não sirvo, se eu não posso me envolver com o problema do meu irmão, eu não sirvo para viver em comunidade. O seu problema é o meu problema. Ou você vai ficar como o porco, como a vaca, como a galinha, dizendo, não, querida, esse problema é seu. Eu estou passando por uma grande dificuldade. Não, isso não é problema meu, isso é problema seu. Mário Quintana, ele tem uma frase muito interessante. Mário Quintana, olha a frase dele. O pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isso. Não é algo assustador? Você chegar perto de alguém, contar o seu problema para alguém, e você correr o risco de ouvir desse alguém assim. E daí? O que é que eu tenho com isso? Às vezes a gente não fala, mas a gente demonstra. É ou não é verdade? Talvez você nem precisa falar, mas a sua indiferença já mostra que você não está nem um pouco preocupado com o problema do irmão. Quantos aqui, agora eu sei que muitos vão levantar a mão, graças a Deus, estão sensibilizados com o problema do pastor Anderson? Levante a mão. Graças a Deus por isso. Porque ele é nosso irmão, ele já foi pastor nessa igreja, muito do que essa igreja é, deve-se a ele, agora ele precisa de nós, está com o filho doente no hospital, eu nunca vi pastor Anderson chorar, mas eu ouvi chorar ontem, com um grande problema, e nós como igreja precisamos nos envolver sim, porque há muita gente aqui que conheceu Cristo por causa dele. Há muita gente aqui que foi abençoada pelos conselhos dele. Quantas pessoas aqui já conversaram comigo sobre pastor Anderson e contam de frutos que estão sendo colhidos hoje por causa do plantio do pastor Anderson. E agora o nosso irmão está precisando de nós. E nós precisamos nos envolver com ele. Isso é igreja, isso é comunidade de Jesus. Gálatas 6,2 diz, levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu fiquei muito feliz hoje conversando com o Fernando, quando o Fernando falou para mim assim, pastor, deixa eu te dizer uma coisa, não é só pastor Anderson, é qualquer pessoa que precisar de ajuda, nós temos que estender a mão para ajudar. É isso aí, meu irmão, é isso aí, isso é comunidade. Isso é o que diferencia a comunidade de Jesus de uma comunidade qualquer. Nós precisamos nos envolver. Quando alguém chegar perto de você e falar assim, pastor, ou irmão, ou irmã, eu estou com um problema, envolva-se. Chegue perto dessa irmã, tire um tempo para ela, minha irmã fala qual é o seu problema e o que é que eu posso fazer para te ajudar. Eu preciso disso, disso e disso. Olha, eu não vou conseguir te atender em tudo, mas eu te garanto que nisso e nisso eu vou te ajudar. Meus irmãos, é incrível. É incrível. E é isso que me faz acreditar na igreja de Jesus. Essa disponibilidade que nós temos para abrir o coração e nos envolver com aqueles que sofrem. Então escute uma coisa, essa frase de Mário Quintana não serve para a igreja, não serve para aquele que nasceu de novo. Se você, meu irmão, é crente em Jesus, nascido de novo, da água e do Espírito, se um irmão seu bater a sua porta e falar, eu estou com fome, espera-se de você que você mate a fome do seu irmão. Eu sei que eu posso contar com vocês. Se fosse comigo, eu sei que vocês estariam me estendendo a mão do mesmo jeito. Parabéns para os irmãos, é isso mesmo. Não permita, meu irmão, que a indiferença
o egoísmo, o egocentrismo. Não permita que esse sentimento tome conta do seu coração, porque ele é mortal, isso mata qualquer igreja. Eu conheço igrejas, nessa minha vida de pastor e de presidente de associação, eu conheço igrejas que estão literalmente mortas, porque elas fecharam o coração para o próximo. Eu conheço. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para vocês que nós podemos nos envolver com aqueles que sofrem. Se um irmão está sofrendo, isso é problema nosso. Isso é problema nosso. Olha para Josué, o que Josué fez? Josué poderia ter dito para aquelas 7 tribos, se virem, já era para vocês terem conquistado o espaço de vocês, e vocês estão aí parados, eu vou para a minha herança, agora vocês que se virem para conquistar o espaço de vocês. Josué poderia ter dito isso, mas depois de tudo que ele fez, depois de ter batalhado, depois de ter lutado, depois de ter guerreado em prol de tanta gente, ele olha para aquelas tribos e diz, vocês não vão possuir a terra de vocês não? Está na hora de vocês terminarem a obra, eu vou ajudar vocês, eu vou me envolver com vocês, vocês vão fazer isso, isso, isso. Josué mostra o caminho, Josué se envolve, Josué ajuda a resolver o problema, e nos próximos capítulos você vai ver o problema sendo resolvido. Sabe por quê? Porque Josué se envolveu. Querido, é muito importante, eu sei que todos nós temos problemas, todos nós temos. Eu tenho os meus, você tem os seus, todos nós aqui temos problemas, enfrentamos problemas no momento. Se eu perguntar aqui, quem não tem problema nesse momento, eu duvido que alguém vai levantar a mão, porque todos nós temos problemas. Mas sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Quanto mais você ajuda o próximo no problema dele, mais força você consegue para resolver o seu. Muitas vezes nós percebemos que nós não estamos com problema nenhum perto do problema que o nosso irmão está enfrentando. Basta você olhar para o lado. Basta você olhar para o lado. Pastor Anderson está sofrendo nesse momento. Fernanda está sofrendo. Eles estão apreensivos. Eu falei para ele, pastor, a igreja está orando, mas nós podemos fazer mais. Por isso eu quero te convidar para se envolver. Para se envolver. Não adianta você simplesmente falar, pastor, conte comigo, faça alguma coisa. Se de repente você não puder ofertar, ore. Se você, além de orar, puder fazer mais alguma coisa, mas de repente você não pode ofertar, faça uma visita, dê um telefonema, converse com ele. Envolva-se, aprenda a se envolver, e você verá, irmão, se a sua caminhada não vai ficar mais fácil. É muito importante isso. Eu aprendi esse princípio, deixei ele para o final. Josué foi alguém que se envolveu. Foi alguém que se envolveu. É interessante, e quando isso acontece, é interessante como Deus levanta pessoas para abrir portas, pessoas para fazer as coisas acontecerem, porque há disponibilidade. Eu quero que você saiba de uma coisa, eu sou o seu pastor para valer, e eu quero te ajudar. Se eu não puder resolver todos os seus problemas, alguma coisa eu vou fazer para te ajudar, porque isso é igreja, isso é comunidade. Então eu aprendi essa lição aí com Josué, o valor de se envolver. Você tem se envolvido? Você tem se envolvido com os seus irmãos? Você tem chegado perto do seu irmão e falado assim, meu irmão, eu estou sentindo você abatido, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Eu estou aqui do seu lado, irmão. O que está acontecendo? Está doendo em você, está doendo em mim. Esse é o sentido de comunidade. O problema de um é o problema de todos. É isso que nós precisamos fazer. Por isso eu quero orar nessa hora, pedindo ao Senhor que nos abençoe. O seu problema é o meu problema. A sua dificuldade é a minha dificuldade. Eu vou fazer alguma coisa para te ajudar. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reforçou ainda mais em nosso coração o princípio de congregação. Ó Deus,
Não há nada mais importante para nós no quesito espiritual do que estarmos diante do Senhor como família espiritual. Obrigado pela existência dessa igreja, mas desperte o coração daqueles, ó Deus, que estão cegos pelo próprio orgulho, pela própria vaidade, não dão braço a torcer, querem um cristianismo fácil, sem envolvimento. Desperta esse povo, Senhor. Abra os olhos desse povo que anda fora da sua presença, que anda fora da sua congregação, para que haja neles um desejo de repensar a sua posição e voltarem a congregar, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai bendito, porque o Senhor nos ensinou que não é saudável para a nossa vida vivermos a poder de empurrões. Ó Deus, se nós temos sido assim, nos perdoe. Não queremos viver, ó Deus, a poder de empurrões. Não queremos ser motivados, ó Deus, pela vaidade, pelo orgulho. Não queremos que a vaidade nos motive, mas queremos ser motivados, movidos pelo amor ao Senhor. Ensina-nos a amá-lo, Senhor, verdadeiramente, em nome de Jesus. O Senhor também nos ensinou a importância de nos envolver, ó Deus. Ó Pai Santo, desperta o coração do teu povo para que a cada dia possamos entender a importância da comunidade, a importância do envolvimento. Nós queremos nos envolver cada vez mais, Senhor. Usa-nos para diminuir o sofrimento de alguém. Senhor, usa-nos para abençoar o teu servo, pastor Anderson, para abençoar aquele servo que tanto fez por nós. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Usa-nos para ajudar aqueles que estão passando por dificuldade, que não haja resistência em nós para isso. Ó Deus Todo-Poderoso, permita que esse sentido de corpo, de auxílio, de estar lado a lado, de levar as cargas uns dos outros, seja estabelecido em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado pelas vitórias, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, que estão apáticos, aqueles que estão paralisados, aqueles que estão reflexivos se devem continuar ou não. Ó Deus, desperta, traga novamente ânimo, reacende essa chama, Senhor, para que no nome de Jesus nós possamos ser uma igreja alegre, feliz em torno do seu nome. Usa-nos como igreja, para que mais pessoas venham ao encontro de Cristo, Senhor. Traga ânimo para os nossos corações, torna a dar-nos a alegria da nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Nós te louvamos, te glorificamos por tudo, por mais esse aprendizado, por tudo que aprendemos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?